Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Você está feliz nessa noite? Que testemunho maravilhoso, né? Que edifica as nossas vidas. Como cantamos, né? O nosso Deus, Ele é bom o tempo todo. Amém? E eu quero louvar e glorificar a Deus por sua vida, que eu possa ser um canal de Deus para a sua vida nesta noite. Você que está assistindo essa transmissão, seja muito bem-vindos, que o Espírito Santo te visite aonde você está, te renovando, te fortalecendo, e que Ele possa invadir, incendiar o teu lar e a tua família, com a glória dEle, em nome de Jesus, amém? E o tema dessa mensagem desta noite é acalmando a tempestade. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jonas, um texto muito conhecido por todos nós. E o Senhor tem algo a falar aos nossos corações nessa noite, para a glória dEle. Jonas, capítulo 1, quantos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: que passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se
por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Glória a Deus. Curva a sua cabeça nesse momento, vamos orar. Deus amado, Deus querido, Deus santo, está aqui a sua palavra, Senhor. Deus, que tu venha falar, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Oh Deus, mas aquilo que precisamos ouvir, aquilo que tu propôs a trazer nesta noite, Pai. Que esta palavra venha frutificar, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Que venha, Pai, nos encher de graça, Senhor. Que venha nos renovar e nos fortalecer para que saiamos desse lugar, Senhor, totalmente da forma que entramos aqui, Pai, cheios da tua presença, Senhor. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero trazer aqui apenas 2 pontos para a gente estar conversando aqui acerca dessa palavra que acabamos de ler. E o primeiro ponto, eu quero falar com a amada igreja sobre obediência. E o segundo ponto é vigilância. Vamos começar com o primeiro ponto, vamos conversar um pouco sobre obediência. O texto é bem sugestivo, né? Fala muito de obediência, e desobediência desagrada o coração de Deus. Como foi lido aqui na palavra, Deus começa dando uma ordem direta a Jonas, uma ordem expressa, que Jonas fosse à cidade de Nínive, pois ali Deus tinha um propósito para com a sua vida. Mas Jonas desobedece a Deus. Jonas não só desobedece a Deus, mas Jonas foge da presença de Deus. Fugindo da presença de Deus, Jonas, ele não obedece o propósito de Deus para com a sua vida. E Jonas tomando essa atitude, desobedecendo a Deus, Jonas atrai sobre a sua vida uma grande tempestade. Essa tempestade não veio somente sobre a sua vida, mas também sobre aquelas vidas inocentes daquele navio. Precisamos obedecer o propósito de Deus sobre as nossas vidas. É muito sério desobedecer a Deus. É muito sério obedecer às coisas de Deus. Envolve vidas, envolve restauração, envolve salvação. Veja que o próprio Jesus, ele veio a este mundo com um propósito de nos resgatar e salvar a humanidade. Jesus veio com esse propósito. Mas em um determinado momento, Jesus ele sente uma profunda tristeza. O próprio Jesus, ele sente aflição em sua alma. E lá em Mateus 26, 39, a Bíblia relata que neste momento, Jesus ele ora ao Pai, dizendo assim, Mateus 26, 39, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Neste momento, Jesus estava com a sua alma aflita, estava com uma profunda tristeza, segundo diz a palavra do Senhor. Nesse momento, o próprio Jesus, ele pensa em desistir. Nesse momento, Jesus sentiu medo de ir até a morte.
ir para aquela cruz, morrer no meu e no seu lugar. Mas logo em seguida, Jesus diz: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus não desistiu. Jesus continuou obedecendo o propósito ao qual ele veio para este mundo, que é morrer naquela cruz, no meu e no seu lugar. Ele veio com esse propósito para nos salvar. Interessante que o próprio Jesus aqui, ele nos ensina que mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, das aflições que nós passamos, nós não podemos desistir. Nós precisamos perseverar, porque Deus tem um propósito com as nossas vidas. Deus tem um propósito com a sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito com a sua vida. E desde o momento que você reconheceu Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, Ele passou a habitar dentro de você. E Ele vai te ajudar nas dificuldades, nos problemas, nos ventos contrários. O próprio Jesus nos ensina que não podemos desistir. Nós precisamos perseverar. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Não desista do seu filho. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. A família é um projeto de Deus. Você que está assistindo essa transmissão, não desista do seu filho. Talvez o seu filho está preso nas drogas, e talvez você disse: não tem mais jeito, não tem mais saída, ou é morte ou é cadeia, não tem mais jeito, não aguento mais. Não desista do seu filho. O Senhor manda te dizer que Ele quer te usar para salvar o seu filho. Derrama amor na vida dele. Jesus não desistiu de mim, nem de você. Imagina se Jesus tivesse desistido. O que seria de mim e de você? Não desista. Continua firme. Aquele que nos criou, Ele vai estar a todo momento conosco. Vai nos ajudar a perseverar. Vai nos fortalecer, vai nos renovar. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Assim como aconteceu com Jonas, a palavra de Deus, quando veio direta, expressa para ele, assim também, uma certa vez, a palavra de Deus veio sobre a minha vida. E no primeiro instante, foi muito assustador, porque eu nunca imaginava passar por uma experiência com Deus tão profunda como essa. E nesse momento, eu estava de férias, estava em viagem, sabe assim, vou relaxar, mas nós precisamos estar preparados, porque Deus, Ele quer nos usar a qualquer momento, seja na fila do banco, seja no supermercado, seja no shopping, seja no trabalho, na escola, na faculdade. Deus, Ele quer nos usar, porque Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e aonde Ele quer. Não podemos fugir, e nem conseguiremos fugir da presença do Senhor. Que sejamos obedientes, que estejamos atentos, com os ouvidos atentos à palavra do Senhor. E nesse momento eu estava em viagem com a família, fiz uma viagem para Belém do Pará,
fomos visitar uma família ao qual nós amamos muito. E essa família hoje congrega aqui na IDVIP. E eu creio que muitos aqui também amam essa família, a família do Barbosa. Fomos em Belém, fomos buscar ele para cá, trazer ele para cá. Congregava comigo lá no Guará, foi meu líder de célula e fugiu da presença do Senhor para Belém. Não, brincadeira, fugiu não, estava na presença lá. Nós fomos visitar essa família que nós amamos. E o filho dele, o William, veio para Palmas, porque para Belém do Pará é 2.200 e poucos quilômetros. E nós fizemos uma parada em Palmas, Tocantins, que também fomos visitar uma família que nós amamos. E o William foi encontrar com nós lá em Palmas, passou alguns dias. E ali, durante esses dias, nós ficamos sabendo que uma outra família que nós amamos estava morando em Palmas. E aí eu marquei, com esse meu amigo de encontrá-los. E a princípio a gente ia para a casa dele, talvez almoçar, não sei. E de repente o rumo mudou. Depois que eu fui entender por que isso mudou, aí ele me ligou: não, vamos nos encontrar num restaurante lá no centro da cidade lá. Eu falei: não, tudo bem, vamos lá. Aí nos encontramos. A esposa dele ficava olhando para a gente, e até então eu não estava entendendo nada, depois que eu fui entender. E aí, almoçamos, e a esposa dele é missionária, prega em tudo quanto é lugar no Brasil, e aí eles nos convidaram para ir para a casa deles. Aí chegando lá, entramos, ficamos conversando um pouquinho, aí a esposa do meu amigo veio falar comigo e a Luciana: olha, o Jair tinha falado, que vocês vinham aqui em casa, mas eu pedi para ele marcar num restaurante, porque eu queria a confirmação de Deus se vocês realmente estavam na presença do Senhor. E o Senhor me confirmou que vocês estão na presença do Senhor, porque na minha casa não entra ninguém que o Senhor não autoriza, ninguém que não esteja na presença do Senhor. Foi bem claro assim. Mas isso é vigilância, nós vamos entrar daqui a pouco. Isso é prudência, porque muitas das vezes a gente conhece alguém hoje, ai, que família abençoada, que família legal, e já leva para a nossa casa. Talvez estão em desobediência, talvez estão em pecado, vai trazer maldição para a nossa casa, vai trazer uma tempestade para a nossa casa. Isso é prudência, isso é vigilância. E aí eu e minha esposa: não, tudo bem. E aí ela fez um cafezinho covarde. O pastor Jean sabe o que é isso. Covarde é pior do que medroso. Aí vem mais coisa ainda. E aí fomos tomar um café, ela fez um lanchinho lá, e aí ela: vamos orar. Aí ela abriu a Bíblia, leu lá uma palavra, e aí só o retetel do Senhor. Começou a falar em mistérios. Assim diz o Senhor: o Senhor me diz que tu és um ungido do Senhor. E começou, e Deus manda te dizer que você está na casa de uma pessoa, e que Deus quer te usar para você levar uma palavra para ele. Aí eu entendi que era o meu amigo. E não vai ser qualquer palavra, é a palavra que eu colocar no seu coração. Assim diz o Senhor. E você, aí de você que não levar essa palavra a essa pessoa, você dará conta do sangue dela. Você não voltará dessa viagem com a sua família com vida. Aí eu comecei a tremer, E aí na hora que ela falou que não vai ser qualquer palavra, é a palavra que eu colocar no seu coração, Deus já me deu uma palavra ali. Interessante que ela disse: em 3 dias eu teria que levar essa palavra. E só tinha 3 dias para a gente ficar em Palmas. E aí confirmou. E aí, depois a gente ficou conversando, passamos uma tarde lá, muito maravilhosa. Aí nós fomos para casa, e aí eu entrei em jejum e oração. 3 dias. Jejum e oração.
para que Deus confirmasse a palavra. Milena, Luciana, ficaram minhas intercessoras, orando, me ajudando em oração. Queridos, foi uma batalha espiritual tão grande, mas tão grande. A esposa desse meu amigo passou mal. O William passou mal de madrugada, nós fomos com ele para a UPA, passamos a noite toda. Ele amanheceu no soro, mas foi uma batalha espiritual que só Jesus. E aí, eu ali, em espírito de oração, clamando ao Senhor, que o Senhor tocasse, com o toque do Espírito Santo, naquele coração, para que o coração dele fosse aberto, porque ele tinha um coração muito duro, sabe? Tinha suas convicções. E aí eu só fiquei em espírito de oração, jejum, oração, apresentando a vida dele para o Senhor. E aí no terceiro dia, no final da tarde, que era o último dia, no dia seguinte a gente já ia para Belém. Aí eu estava com a minha Bíblia, meditando. Ele tem um quintal bonito, uma piscina lá na frente. E aí eu chamei ele, Gerson, eu estava meditando ali na palavra do Senhor, e eu queria compartilhar com você algo que o Senhor falou ao meu coração. Posso compartilhar com você? Ele, lógico, claro. Deus já tinha quebrantado o coração deste homem. Na hora ele aceitou, sentou, e ali eu comecei a falar de Jesus para ele, de Gênesis a Apocalipse. Fui falando, e o olho dele brilhando, as lágrimas saindo. O Espírito Santo estava trabalhando naquele coração. Quando eu terminei de ministrar o que o Senhor falou ao meu coração, eu falei, Gerson, diante de tudo que o Espírito Santo falou aos nossos corações, eu quero orar com você. Eu posso orar com você? Ele, sim, lógico. Eu lembro, toda vez que você vem aqui, nas orações, no almoço, ele fala, ô Berdan, por favor, vamos orar. No café, ô Berdan, ora. As lágrimas desciam toda vez. E eu aqui em Brasília, eu sempre mandava uma mensagem para ele. Eu comprei uma Bíblia para ele, da outra vez que eu morei lá, e sempre dava algumas anotações para ele ler. E aí comecei a orar, eu falei, Gerson, eu vou estar orando por você. E no momento que eu estiver orando, sabe, nós somos falhos, nós somos pecadores, sabe, nós estamos numa condição humana, somos falhos. Muitas das vezes a gente desagrada o coração de Deus com muitas coisas erradas. No momento que eu estiver orando, o Espírito Santo vai te trazer a memória, vai te mostrar, e você começa a se arrepender, começa a confessar para o Senhor, é você e o Senhor, começa a se desprender, colocar para fora tudo aquilo que te constrange diante do Senhor, é você e Deus, eu vou estar só orando aqui por você. E comecei a orar, e ele falando com Deus, ele falando com Deus, ele falando com Deus, e chorava. Aí quando terminamos de orar, eu falei assim, Gerson, você disse que eu mandava mensagem para você. Muitas das vezes ele falava assim, olha, parece que você tem bola de cristal. Você mandava uma palavra que naquele momento eu estava precisando. E trouxe tanto fortalecimento para mim. Ele fala que eu sou o guia espiritual dele. Ele sempre fala isso. E aí, eu falei, Gerson, eu já estava no mundão, sabe, eu era para mim já estar morto, de tantas situações que eu passei, e o Senhor, Ele me resgatou, me tirou do lamaçal do pecado, me trouxe de volta, e essas mensagens que eu mando para você, é esse Jesus que eu preguei para você, que Ele manda eu mandar para você, porque de mim eu não sou nada. Essas mensagens vêm de Jesus, porque Ele sabe o que você está passando aqui, eu não sei, eu estou longe, e Ele que me inspira,
É desse Jesus que eu estou falando para você, que me resgatou. Quando aceitei Jesus, as pessoas falavam, você, Oberdan. Não, você não. Que isso, Oberdan? Mas Jesus, Ele faz isso. E Ele quer fazer isso com você, Jesus. Eu quero orar com você. Você quer aceitar esse Jesus na sua vida, como o único Senhor e Salvador da sua vida? Jesus, Ele é educado, Ele está batendo a porta, Ele não arromba. Ele está batendo, Ele quer fazer morada dentro de você. E as lágrimas descendo. Você quer aceitar esse Jesus? Ele, sim, eu quero esse Jesus. A gente estava no quintal, eu falei, vamos lá, a Milena, a Luciana, a Sandra, estava todo mundo na cozinha, e fomos para a cozinha. Aí a Sandra, o que foi que está chorando? Eu falei, ele quer aceitar Jesus. Você quer aceitar Jesus também? Ela, eu quero. Os dois confessaram Jesus. Aceitaram Jesus. E ali, nós fomos dormir. No dia seguinte, pegamos estrada para Belém. Chegamos. No dia seguinte, que era dia 31, a gente estava se arrumando para ir para a igreja do Barbosa, lá em Belém. E aí, um telefonema. A Sandra desesperada. Oberdan, o Gerson infartou. Ele vai morrer, porque ele já teve um infarto. Ele não vai resistir. Eu falei, está repreendido essa palavra. Acalma o teu coração. O Deus que ele aceitou, o Deus que ele confessou, ele é poderoso. Acalma o teu coração. E ela nervosa, não sabia o que fazer. E como eu servi lá, eu trabalhava direto com o comandante, eu sabia, porque lá não tem hospital, não tem hospital da Marinha, lá é clínicas, é hospital particulares, é conveniada. Então tem todo um trâmite, é uma burocracia tão grande. E eu sabia os caminhos das pedras, eu fui orientando ela pelo telefone, acalmando ela, orando com ela. Falei, Sandra, se apega com Deus. Esse Deus que você confessou, Ele é poderoso, Ele faz milagres. E ali ela, ai, amém, ainda bem que existe você. Eu falei, não é eu, é Jesus. O poder vem de Jesus. Eu sou apenas um instrumento. E aí comecei a orientar ela, Sandra, faz isso, liga para a tenente, e tal, e ela fez tudinho. Resumindo a história, ele teve que passar por um catéter, fazer um catéter, e ali o Senhor operou um milagre, foi tudo bem sucedido, e ele ficou bem, me tranquilizou, eu fiquei lá preocupado. Confesso, irmãos, que em um instante, bem pequeno, eu pensei, ainda bem que eu obedeci a palavra do Senhor. Se ele morrer, ele vai morar com Jesus, ele não vai morrer sem Jesus, eu pensei. Se ele morrer, pelo menos ele aceitou Jesus. Mas eu repreendi na mesma hora, falei, não, aonde há vida, há milagre. Aonde há, como é que é o ditado? Aonde há vida, como é que é? Aonde há vida, há esperança. E eu comecei a orar, a clamar, Senhor, se o Senhor tem um propósito ainda na vida dele, que o Senhor opere o teu milagre, o teu sobrenatural. E ali fiquei em espírito de oração, e depois veio a notícia que ele foi bem sucedido, o catéter, ele ficou bem. E na volta eu nem ia passar lá na casa dele, mas aí eu voltei, liguei lá para o meu pastor, o bispo Vildo, ele foi lá comigo, nós oramos, fizemos ali um culto de ação de graça, né? Agradecendo ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, porque foi uma vida, queridos, obediência à palavra do Senhor. Imagine se eu não obedecesse, se eu fizesse como Jonas, fugisse da presença do Senhor. Não é comigo não. Temos que obedecer, queridos. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Ele quer nos usar. Vai vir batalhas, vai vir problemas. Quanto maior as batalhas, o problema maior é a vitória. Nós que cremos nesse Deus Todo-Poderoso, a gente não pode se intimidar com os problemas, com as circunstâncias que vêm tentar nos parar. Precisamos prosseguir,
Amém? Glória a Deus. Quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Glória a Deus. Vamos agora para o segundo ponto. Vamos falar um pouquinho sobre vigilância. Precisamos ser vigilantes. A palavra de Deus em Mateus 26, 41, parte A, diz assim: vigiai e orai. Não diz orar e depois vigiar. A palavra do Senhor vem: vigiai e orai. Precisamos ser vigilantes o tempo todo. O inimigo está ao nosso derredor, buscando uma brecha, buscando a quem ele possa tragar. Precisamos ser vigilantes nos mínimos detalhes. Eu quero que você vá comigo no verso 3 desse capítulo 1 de Jonas, que diz assim: Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio, repita, navio, que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E eu quero trazer nessa noite um personagem que está oculto aqui nesse verso 3. Eu quero trazer nessa noite o comandante desse navio. O comandante, ele tem o total comando do navio. O comandante é responsável pelas pessoas que embarcam nesse navio, para que não venha trazer perigo para esse navio. Assim como também o comandante, ele é responsável pelas bagagens que entram nesse navio, para que não entre nenhuma bagagem inadequada, que ponha este navio em risco. Eu quero fazer uma aplicação aqui nessa palavra. O comandante também, ele é responsável de manter a direção desse navio, manter esse navio no rumo certo. O comandante, ele é responsável de conduzir este navio até o destino final em segurança. E eu quero chamar a tua atenção, fazer uma aplicação diante dessa palavra. Vamos supor que eu e você somos o comandante desse navio. E esse navio é a minha e a sua vida. Sendo assim, nós somos responsáveis por tudo que acontece no nosso navio, na nossa vida. Não é o bispo Ricardo, não é o bispo Silvio, somos nós. Cada um somos comandante do nosso navio, da nossa vida. E nós somos responsáveis pelas bagagens que vão entrar no nosso navio. E que tipos de bagagens nós temos permitido entrar no nosso navio? Seria rancor? Seria mansidão? Seria domínio próprio? Liberação de perdão? Arrependimento? Obediência a Deus? Essas bagagens vão contribuir para que o nosso navio chegue ao destino final em segurança. E o destino final do nosso navio, da nossa vida,
é a nova Jerusalém, é o céu. Quantos querem ir para o céu? Nós vamos nos encontrar lá. Mas nós precisamos nos preocupar com aquilo que nós estamos embarcando no nosso navio, para que o nosso navio chegue em segurança no destino final, que é o céu. Ou temos embarcado em nosso navio rancor, discórdia, desequilíbrio, falta de perdão, relacionamento com o pecado e desobediência a Deus. Esses tipos de bagagens, com certeza, vai proporcionar que o nosso navio, a nossa vida, passe por grandes tempestades. Essas bagagens vão proporcionar, talvez, que o nosso navio naufrague e fique pelo caminho e nos chegue até o destino final, que é o céu. Precisamos nos preocupar com as bagagens que vão embarcar no nosso navio. Precisamos ser vigilantes. Não podemos permitir que qualquer coisa, nós temos que nos apartar da aparência do mal. Pode ser uma coisinha pequenininha. Não entra. Isso aqui vai desagradar o coração de Deus. Isso aqui vai colocar o meu navio em risco e eu não vou conseguir chegar até o final. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Mas em nome de Jesus, o meu e o seu navio vai chegar no destino final, em segurança. O meu e o seu navio vai chegar na Nova Jerusalém, aonde vamos nos encontrar com o nosso Criador, o nosso Salvador, aquele que tem nos dado a direção, aquele que tem nos ajudado em momentos difíceis. Louvado e glorificado o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Para que esse navio chegue em segurança, em todo momento, precisamos ser vigilantes. Quantos querem ser vigilantes? Quantos querem se apartar da aparência do mal? Louvado e glorificado o nome do Senhor. Aqui eu quero ir para o final desta mensagem. Eu quero já convidar aqui o Ministério de Louvor para estar vindo aqui para cima. Louvado e glorificado o nome do Senhor. Jonas, ao desobedecer a Deus, fugindo do propósito ao qual Deus tinha para com a sua vida, e com isso atraindo uma grande tempestade para a sua vida, não só para a sua vida, mas para aquelas vidas inocentes daquele navio, e para que parasse essa tempestade, Jonas teve que tomar duas atitudes. Primeiro, reconhecer por que veio aquela tempestade sobre sua vida. Segundo, tomar a atitude de retirar o que causou aquela tempestade. Precisamos reconhecer aquilo que tem desagradado o coração de Deus, aquilo que tem colocado o nosso navio em perigo. Precisamos tomar a atitude de retirar tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, para que a tempestade venha cessar. Somente quando reconhecemos e nos arrependemos daquilo que tem nos afastado da presença do Senhor, é que Deus vem com o seu agir sobre as nossas vidas.
e derrama a sua misericórdia, e derrama as suas vitórias sobre as nossas vidas.